de Jesus, louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo de número 3 da carta de Paulo a Timóteo, e Paulo continua na mesma dinâmica de estar orientando Timóteo na condução primeiro de sua vida e na condução da igreja. O que a gente viu foi algo na primeira carta voltado muito para as orientações de como ele deveria conduzir a igreja. E, claro, deveria conduzir sua vida. Nessa segunda carta, a gente percebe Paulo dando orientações a Timóteo de como ele deveria conduzir a sua vida, mas também conduzir a igreja. Então, há um foco maior em uma área, em uma carta e em outro foco. O bom é que se mescla, não é? E se mantém a importância de tratarmos disso. Principalmente nós pregadores, precisamos cuidar das nossas vidas, não é? E, paralelamente, cuidar da obra que nos foi confiada pelo Senhor, das vidas que nos foram confiadas pelo Senhor. E devemos tratar com a mesma seriedade, com a mesma importância que tratamos da nossa vida. Eu tenho dito, cuidemos de salvar a nossa alminha, né? E essa é uma palavra para quem fala, é para quem escuta e é para quem fala. Então, é importante que nós cuidemos de salvar os outros, mas salvemos-nos a nós mesmos. Que adiantará a gente salvar os outros e a gente perecer? Não é? E que adianta a gente só se salvar e os outros perecerem? Então, não é assim que a coisa deve andar, não é assim que a coisa deve funcionar, tipo, cada um que se vire, cada um por si e o resto que se vire. Não. Temos já pontuado que o outro é responsabilidade da gente. A gente viu isso em Coríntios, capítulo 12, verso 25. Não é? Cuidar dos membros uns dos outros, como diz a palavra. Então, o outro é responsabilidade nossa. Haveremos de prestar conta a Deus, nós que recebemos a incumbência do Senhor de tratar vidas, de lidar com vidas, de conduzir vidas. E isso, preste atenção, que isso é forte, não só presencialmente, mas agora com esse formato do pastoreado, não é? Que antes era só rádio e televisão. Hoje a gente tem a internet, a gente tem as plataformas digitais, as mídias digitais, as redes sociais. Você tem seus seguidores no Instagram, você tem seus seguidores no Facebook, você tem seus seguidores no YouTube. Há quem use outras plataformas. Então, aquelas pessoas que estão lhe acompanhando são ovelhas suas. As pessoas que se inscreveram no seu canal aí do YouTube, lhe seguem no Instagram e em outras plataformas, observe. Você entra numa live e elas começam a assistir. Algumas fazem comentários, outras deixam a like, outras deixam arroba, outras compartilham, outras curtem, enfim, são pessoas que estão ali lhe ouvindo e não deixam de ser ovelhas suas. Não é? São pessoas que você, dependendo do que falar para elas, vai influenciá-las para o resto de suas vidas, e olhe lá para a eternidade delas. E dependendo do que você falar, vai comprometer a eternidade dessas pessoas. Hoje pela manhã, não sei, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, vou me inteirar disso. Em parte tem alguma coisa a ver e outra não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver porque diz respeito a um conteúdo de cunho bíblico teológico.
É onde eu tenho a ver. Não tenho nada a ver porque é de cunho pessoal, lá da pessoa, né? Mas uma informação que quando eu abri hoje as redes sociais, vi alguém dizendo que não era mais cristão. Então, quando um pastor vem dizer que não é mais cristão, ele está negando a Cristo, ele está se desviando, né? E se ele se nomeia agora qualquer outra coisa que ele acha mais suprema do que ser cristão, ele vai influenciar outras pessoas. Outras pessoas vão segui-las, ou vão segui-los, ou vão segui-lo. Né? Então, só para vocês terem ideia do que estamos dizendo. É o que Paulo fala do Janes e Jambres, né? Que resistiram a Moisés. Então, veja como é sério, como é grave isso. Então você tem que cuidar de você, da sua espiritualidade e cuidar do povo. E falando nisso, agora pela manhã também, já recebi uma mensagem de um ouvinte aqui, tratando de um assunto que, na noite anterior a esta oportunidade que eu estou falando, está gravado, claro, está sendo gravado para outras pessoas verem depois. Mas na noite anterior a esta manhã, porque a Voz do Divino é um quadro que eu trouxe aqui para o Amanhecido com Cristo, nas manhãs de segunda a sexta-feira, na Rádio Tamandaré, e eu começo normalmente a ministrar a palavra às 7h30. A fala da irmã bateu, se coadunou aquilo que nós pentecostais chamamos de confirmação com o que eu recebi em meu coração como propósito, ou estabeleci em meu coração como propósito, de mais do que nunca tratar neste momento, e numa oportunidade que eu tiver em um púlpito, e numa oportunidade que eu tiver em um microfone, em uma praça, ou sem microfone, em uma rua, em uma casa, em qualquer situação, como tenho feito pela misericórdia de Deus. Estive recentemente em um culto de ações e graças e disse às pessoas que não podia perder a oportunidade de lhes falar a verdade que elas precisavam ouvir, mesmo sendo um culto de festa. Como também estive recentemente em um velório e aproveitei a oportunidade para dizer às pessoas que procurem viver com Jesus e que aquele momento é, segundo a Bíblia, o melhor, porque é onde a gente reflete sobre a temporariedade da vida. E aí, amados e queridos irmãos, antes de voltar aqui à programação, veio ao meu coração a objetividade de aproveitar a oportunidade com substância e falar a palavra de Deus como eu penso deve ser falada. Tratar de princípios, e fica aqui a minha dica para vocês pregadores, tratar de princípios, tratar de valores, tratar de verdades bíblicas. Porque é daí que a pessoa que escuta, é daí que a pessoa que lhe escuta, que lhe vê, vai estar de fato, sendo abençoada. Não vai ser a minha palavra, receba a bênção, que vai fazer a pessoa ser abençoada. Não vai ser a minha palavra, receba a vitória, que vai fazer a pessoa receber vitória. Não vai ser a minha palavra, fique bem, que vai fazer a pessoa ficar bem. Que vai fazer a pessoa receber vitória, ser abençoada, ficar bem. Que vai fazer você, internauta, ouvinte, receber vitória e ficar bem.
É você aplicar a sua vida às verdades divinas. É você atentar para os valores divinos. É você atentar para os princípios divinos. É você vivenciar a palavra. E para se vivenciar a palavra é necessário conhecer a palavra. E cabe a nós, pregadores, levarmos esse conhecimento da palavra. Paulo trata em Coríntios que nós devemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que é ser dispenseiro dos mistérios de Deus, amados? É conseguir fazer as pessoas enxergarem a partir da nossa fala aquilo que, lendo a Bíblia, elas não conseguem enxergar. Que meditando na Escritura, elas ainda não conseguem enxergar. É porque a nós, e aí é essa palavra para nós, pastores, a nós, pastores, foi dado pelo divino uma capacitação diferenciada. Louvado seja o nome de Jesus. A nós, pastores, foi dado uma capacitação diferenciada. A palavra de Deus mesmo diz, louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus mesmo diz que o Senhor nos capacitou para instruirmos a sua igreja. Isso não nos torna melhor que ninguém. Ao contrário, isso nos torna mais servo, isso nos torna mais responsáveis. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Olha, quem estava assistindo pelo Instagram, eu tive um problema aqui no aparelho do Instagram, né? Estava até carregado, mas não sei porque ele apagou. Aí supostamente descarregou, né? Claro. Então, quem estava que está me ouvindo pela rádio, você vai saber, claro, disso que está me ouvindo pela rádio, estava no Instagram, veio para o YouTube da Rádio Tamandaré. Então, a questão dessa habilidade, dessa capacidade de trazer a revelação, os mistérios de Deus, isso não nos torna mais especiais. Ao contrário, nos torna mais responsáveis. Amém? Nos torna mais responsáveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, fica essa palavra de introdução. Vou considerar assim. Amém? Fica essa palavra de introdução. Louvado seja o nome de Jesus. Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã. Mas fica já essa chamada de Deus para vocês todos, colegas pastores, obreiros, vocês que têm a oportunidade de ministrar a palavra, de falar para as pessoas, seja qual for a quantidade de pessoas, ainda tem isso. Porque às vezes nós nos negamos a falar a palavra quando tem pouca gente, né? Não sei se é o seu caso, o que graças a Deus não é meu caso, e espero que não seja o seu. Tem pregadores que deixam de falar, né, o que deve ser falado, a verdade, a oportunidade que tem para um grupo de pessoas, por ser um grupo pequeno. Jesus começou falando para 12. Jesus começou falando para 12.
assim, Jesus não começou falando para 12, Jesus montou, né? Montou o colegiado apostólico, mas depois que ele preparou essa turma, você percebe que a mensagem se espalhou, né? A mensagem se espalhou. Então não se negue falar para pouca gente, porque uma pessoa que você conseguir influenciar, ela vai influenciar outras, sabe? Ela vai influenciar outras. Então não se negue falar. Como às vezes eu fico triste em ver, meu Deus do céu, um auditório muito grande, lotado de pessoas, um público enorme, igual a gente tem aqui na rádio. Estou falando aqui agora e existe uma possibilidade de milhares e milhares de pessoas me ouvirem. No estúdio eu estou só com um colega, mas do outro lado eu tenho um contingente enorme de pessoas me ouvindo pela M890. Tem um outro contingente de pessoas me ouvindo pelo aplicativo. Tem outro contingente de pessoas no Instagram que está voltando. Tem outro contingente pelo YouTube, outro contingente pelo Facebook. E a tendência é mais pessoas ouvirem. A tendência é mais pessoas escutarem esta palavra. Então veja como é importante aproveitar cada momento. Veja como é importante aproveitar cada momento, pregadores. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, 2 de Timóteo, louvado seja o nome de Jesus. 2 de Timóteo, capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3, vamos ler. Paulo dizendo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu poderia ler este capítulo ininterruptamente, não é? Porque Paulo é muito diretivo aqui com Timóteo, mas eu quero exatamente voltar à minha fala introdutória, de que Paulo está aqui dando orientações a Timóteo acerca da sua vida pessoal e acerca de como ele conduzia a igreja. Porque Timóteo recebe o bispado e Paulo o orienta a não só ele ser um bom pastor, mas conduzir devidamente o rebanho, conduzir devidamente a igreja. E aí Paulo começa ou continua orientando Timóteo sobre evidências nos últimos dias. Claro, havia uma expectativa muito grande de que Jesus voltasse. Essa era uma expectativa desde o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que há várias interpretações, por exemplo, acerca do capítulo precisamente
4 do livro de Atos, quando os cristãos vendiam suas propriedades e repartiam os bens com todos que tinham necessidade. Capítulo 4, precisamente, versículo 32 em diante, que cada um repartia segundo a necessidade que os outros tinham, e que não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-as, levando o preço do que fora vendido e depositando aos pés dos apóstolos. Isso era uma realidade tratada aqui no capítulo 4 de Atos, versículo 32 em diante, bem como lá no capítulo de número 2, né? Que diz a palavra que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Há duas versões para essa interpretação. A primeira era que, independente da ordem de valores, primeira e segunda, isso é menos importante, mas havia o entendimento de que isso era feito em função da expectativa da volta de Jesus, já para aquele tempo, o arrebatamento da igreja, enfim. E havia também o manifesto de que isso poderia ser em função de seus bens não serem confiscados pelo Império Romano. Aí, para o Império Romano não tomar conta dos bens dos irmãos, a gente se desfaz e aí repartilha, ninguém passa necessidade, está tudo em casa. Não é? Então havia uma expectativa da volta de Jesus, não só na época do livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que, como já vimos, né, ele é datado em meados dos anos 63 depois de Cristo, e 4 anos depois nós temos período em que é datado esta segunda carta de Paulo a Timóteo. Então havia ainda acesa essa expectativa de que Jesus voltasse logo. E todo momento que precede a volta de Jesus deve ser considerado como último dia. Todos os dias que precedem a volta de Jesus devem ser considerados como últimos dias. Então estamos vivendo os últimos dias. Não é? Se bem que eu penso, há muita água ainda para correr debaixo dessa ponte chamada existência. Porém, sou adepto da possibilidade do imediatismo. Como disse Pedro, considerai que para o Senhor 1000 anos é como o dia de ontem. E o dia de ontem já passou, né, irmão? E o dia de ontem já passou. Então tudo pode também acontecer, como de fato está escrito em Coríntios, no abrir e fechar de olhos. De repente, como disse Jesus, como um ladrão. Não é? Então, a gente vive nessa expectativa de que a qualquer hora pode se dar a volta de Jesus, concomitantemente o arrebatamento da igreja.
Então, se a gente vive nessa expectativa, e a gente deve viver nessa expectativa, por isso que todos os dias que precedem a volta de Jesus, recebe essa. São os últimos dias. Não precisa de adventos catastróficos para se considerar que estamos vivendo os últimos dias. Porque todos os dias que precedem a volta de Jesus são os últimos dias. A gente não sabe quando é que ele vem, né? O que, obviamente, consolida mais isso são os eventos. São os eventos. Porém, cronologicamente falando, todo o tempo que precede a volta de Jesus devemos considerar como últimos momentos, já que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Por isso que é importante viver com intensidade na presença do Senhor o dia de hoje. Mas falando desse cromos, Paulo diz que haveria um manifesto de pessoas avarentas, amantes de si mesmo, né? A autolatria, o que hoje é chamado de narcisismo, né? Só para os irmãos terem ideia, é a pessoa que quer atenção, quer holofotes, avarentos. Avareza, né? A gente sabe que é o amor ao dinheiro. O avarento é aquele que só quer ter ganho, só quer ter lucro, né? Presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, né? É o famoso rebelde, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Esse incontinente aqui é o que não processa o outro, tá? É o que não tem empatia. Cruéis, sem amor para com Deus, para com os bons. Tirei o óculos aí, vi Deus. Para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí sim, diga, eu fiz a leitura certa, né? Aí é onde mora o cerne da questão. O ser mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Ser mais amigo de arroba, de comentário, de curtida, de visualidade ou de visualização, né? Ou de entrar na lista dos mais viralizados vídeos, é que, infelizmente, a gente está percebendo uma abdicação da verdade para o que agrada as pessoas. Como antes mesmo desse negócio de monetização das redes sociais, já havia e já existe faz tempo a monetização eclesiástica. Tipo assim, acaba não falar a verdade com medo de perder ovelhas, porque para alguns a quantidade de ovelhas significa uma rentabilidade melhor. Quanto mais ovelha, mais oferta, mais dízimo, mais dinheiro, concomitantemente, melhor salário, melhor estilo de vida.
Isso está no contexto dos amigos dos deleites do que amigo de Deus. Que é quando você não fala a palavra de Deus como deve ser falada e não faz as coisas do jeito de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, Paulo disse a Timóteo: deste afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Haverá uma situação que é aquilo que Malaquias diz: e veremos quem serve a Deus e quem não serve. Esse veremos quem serve a Deus e quem não serve, ele é fato no dia do juízo. Ele é fato no dia do juízo. Não significa necessariamente que vai ser manifesto na terra ainda isso. Mas em algumas situações, isso até acontece. Em vida, no processo dessa contemporaneidade, no processo desse movimento efêmero, passageiro, eu digo isso que precede o juízo final. Porque há muita gente hoje, vocês sabem, se dando bem, mesmo com enganação, mesmo com a mentira. Nós evangélicos temos uma cultura muito errada. Olha, pessoal do Instagram, então o problema não é, eu não sei, não é o aparelho que está carregando e descarregou, né? Nós evangélicos temos um dizer que é o seguinte: se for de Deus, vai dar certo. Se for de Deus, vai prevalecer. Se for de Deus, porta que Deus abre, ninguém fecha. A gente tem essa coisa de jogar a responsabilidade para Deus, né? Olha, irmão, se fosse assim, as seitas, elas não existiam, não é? Se fosse assim, as seitas não perduravam gerações e gerações. Se fosse assim, a gente não tinha problema com a inverdade. Se fosse assim, a gente não teria problema com os falsos profetas. Se fosse assim, a gente não teria problema com as heresias, porque elas se dissolveriam como esses produtos que a gente coloca como efervescente, para não dizer a marca de nenhum, né? Esses efervescentes. E a gente joga ele na água e ele, se dissolve. E era só uma questão de tempo, né? Era só uma questão de tempo. Não é por aí. Não é por aí. Né? Alguns se acabam pelo caminho, graças a Deus, por falta de estrutura, por um reconhecimento da maioria
que aquilo ali não tem fundamento, mas há algumas situações que, misericórdia, existe em nossos dias até hoje. Existe em nossos dias até hoje. É igual pessoas que são eleitas, têm N mandatos, e o povo só vai reconhecer que não presta depois que a pessoa já ficou bilionária, já entrou para mais de 10 mandatos. Aí quando o povo vem achar que realmente não presta, aí já foi tarde. Acaba, já fez seu império, né? Já comeu o dinheiro do povo, já viveu às custas do povo, da enganação. Aí é tarde demais para essas situações. Não vai pensar que todo juízo ele é de imediato, não. Então é bom ter cuidado com isso. Com esse pensamento, rever esse pensamento. Porque porta que Deus abre, nós muitas vezes fechamos. Quando diz que ninguém pode fechar, a palavra porta que Deus abre, ninguém pode fechar, não é com relação, preste atenção, a um feito meu, a um feito teu, não. A porta do evangelho, só Deus pode fechar. Porque mata um aqui, Deus levanta outro ali. Eu não falo, Deus vai, levanta outro e fala. E tu entende. Eu não faço, Deus levanta outro e faz. Propósito de Deus não pode ser impedido. Agora, eu elaboro aqui um projeto que eu preciso de apoio, de ajuda, de contribuição. Se eu não recebo apoio, se eu não recebo ajuda, se eu não recebo contribuição, se eu não tenho recurso próprio, o projeto vai parar. O projeto vai parar. Entende o que eu quero dizer? E ainda vou dizer mais, mesmo falando a palavra. Vou sofrer, vou passar por dificuldades, porém a obra de Deus não vai deixar de ser feita. Poderei fazer de outro jeito, de outro formato, mas não deixará de ser feita. Por exemplo, eu quando saí da Rádio Tamandaré, na minha primeira edição, eu saí da Rádio Tamandaré em 2007. Entrei em 2006 e 2001, saí em 2007. Passei 6 anos na Rádio Tamandaré. Aí o senhor me deu direção, eu fui para outra emissora. E a história é muito grande, está aí no canal do Acorda Bênção. Passei por dificuldades, me mantive por lá 17 anos e 8 meses. Só saí porque a direção da rádio vendeu o meu horário para quem podia pagar mais. O diretor da Rádio Tamandaré, o novo diretor da Rádio Tamandaré, o Pedro Augusto, me chamou para eu vir fazer a programação aqui no horário da manhã. A Tamandaré está atravessando uma fase difícil, e eu digo está atravessando porque a gente vai sair dessa em nome de Jesus. Mas quem conhece a história da Rádio Tamandaré sabe, né, que nós dificilmente éramos abatidos por qualquer outra emissora. Era uma audiência de mais de 250 mil ouvintes por minuto. A Rádio Tamandaré tem precisado da ajuda dos irmãos, dos colaboradores, e que com toda dificuldade tem estado no ar. A obra não tem parado. Mas se vocês deixarem de orar, se vocês deixarem de colaborar, as nossas pernas vão encurtando.
e as pernas se encurtaram porque muita gente deixou de colaborar, muita gente deixou de contribuir. Porque o que mantém a rádio é publicidade, no normal é publicidade. E até o momento a gente vem sofrendo com isso. É apoio, é patrocinador, é divulgação de empresas. Mas os irmãos evangélicos não têm investido na programação. Os empresários evangélicos não têm investido nessa programação. E olha que a gente abre aqui para divulgar a empresa, o produto, o serviço, mas os irmãos não têm. Aí o que acontece? Os irmãos encurtaram a perna da rádio. Mas em nome de Jesus, a obra está continuando. Entende, amado? Eu conheço colegas pastores que tiveram que parar, que não foi o meu caso. Eu parei as atividades presenciais do Templo do Corpo de Cristo por questões pessoais. Quem é mais de perto de mim sabe. Mas eu conheço colegas que também pararam de estar fazendo cultos presenciais por causa da dificuldade gerada em pagar aluguel. Recentemente, uma pessoa que eu nem conheço, mas eu estava próximo de um pastor que recebeu a informação de um outro pastor triste porque estava entregando o prédio, porque o dono pediu, porque estava com o aluguel atrasado. Eu até tentei falar com esse colega para ajudá-lo em alguma orientação. Se não tem um templo, vai para debaixo de uma árvore, vai para a praça, vai com o povo para a rua, reúne o povo no meio da rua. Não tem um teto, faz a igreja sem teto. Faz a igreja sem teto. Não tem povo presencial, faz a igreja virtual. Orientei um recentemente, começa a fazer live. E ele começou, e glória a Deus, já está levantando um grupo de pessoas. Recentemente sofreu uma abordosa, porque tinha aberto uma congregação em um lugar, e aí houve um desentendimento lá, os irmãos saíram do convívio do colega. Vai parar algo por causa disso? Não. Como conheço outros que realmente tiveram que fechar as portas porque não puderam manter o prédio alugado. Não puderam manter o prédio alugado. Entende, amados, quando eu me refiro à porta que abre, ninguém fecha. E há situações que a gente fecha no sentido de um projeto assim. Agora a obra de Deus não deixa de ser feita, não. A obra de Deus não deixa de ser feita, não. E se você não tem templo, vai ao campo, vai à rua. Jesus disse: o campo é o mundo. Se você não tem presencialmente, faz virtualmente, faz hibridamente, né? Que é online, o presencial. Tem esses termos aí, né? Faz online. Glória a Deus. Continuando. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Porque também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura
divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo, amados? Por isso que não devemos abrir mão da palavra. Não abra mão da palavra. Como está escrito em outro momento, fale a palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Porque a palavra tem endereço certo, ela faz o seu movimento certo, ela coloca as pessoas no lugar da bênção, da vitória, na presença do Senhor, e aí a vida é sarada, é resolvida, é abençoada. Não tenho dúvidas de que o que você ouviu foi palavra de Deus. Agora, se esta palavra não mexeu com você, foi a voz de Amaro Correia. Mas se mexeu, se impactou, foi a voz de Deus, a voz do divino.